Porque poderia, se a gente vai pro lado espiritual, podia falar assim, bom, podiam ser espíritos, né? Mas assim, se são espíritos, é porque alguma afinidade com ele tinha, né? Então a coisa da sintonia. E aí eu fiquei pensando em partes dele, né? Então, assim, o amigo, ele tinha um comportamento completamente diferente do que ele tinha, tanto que ele chega naquela situação, bêbado, né? Isso que é muito interessante no filme, né? Porque até então aí a gente vai tomando os personagens como personagens reais, né? Ele como um amigo mesmo do quarto, né? Depois eu até voltei em algumas cenas para ver se o amigo estava presente em alguma outra situação que tivessem pessoas, né? Mas eu pensei nisso em termos do amigo, alguma coisa do oposto do que ele era, né? Uma pessoa muito fechada, né? E que esse amigo traz um lado, sei lá, talvez mais fluido, mais espontâneo, né? É, mais inconsequente. Depois o agente, como se fosse assim, um lado mesmo de rigidez, um lado mais persecutório dele mesmo, né? Alguma coisa muito, muito cobradora, né? E aí, quando entra a menina, eu pensei numa coisa assim, sabe? De uma coisa afetiva, né? Que era o que ele tinha dificuldade ali de vivenciar, né? Então, o contato com a menina era muito afetivo, né? Como se fosse uma oportunidade para ele destravar e sentir mais esse lado nele mesmo. Legal. Fala, Dolores. Então, nesse caso dos personagens, eu pensei as mesmas coisas assim que a Kelly pensou, mas ao mesmo tempo é como se fosse, poderia ser assim, tipo uma personalidade dele, estava dentro dele mesmo, uma coisa assim, um modo que ele gostaria de ser, como se fosse uma dupla personalidade. Não é assim, eu não sei a palavra certa, tá? Então aquilo faltava nele. Então talvez ele brigasse interiormente para ter um comportamento daquele em algum momento. Eu pensei nisso também. E a menina, sei lá, a falta de afeto mesmo que ele tinha, né? Porque a criança é toda afetuosa, né? Então, o afeto que ele queria que existisse nele, que ele queria incorporar nele. Porque esse filme eu assisti várias vezes. Que mais, assim, como você tinha falado, o que era nível de consciência e o que era da esquizofrenia. Aí eu falei, bom, a partir, assim, que ele aceitou, que ele descobriu, que ele aceitou a esquizofrenia, aí foi um nível de consciência, né? Agora, antes, eu já não sei como é que funciona o nível de consciência da pessoa esquizofrênica, parará, lá atrás. Atrás eu não sei. Então, a partir do que ele aceitou, como foi dito, tá, ele foi percebendo e tendo a vontade e a necessidade de aceitar e de fazer as coisas para mudar. Só que esse outro lado, muitas vezes, era mais forte do que ele. Tanto é que ele continuou vendo, né, os personagens. E eu sabia que esse papo assim de será que é o espírito ia acontecer quando a gente estivesse conversando sobre isso. Mas aí já é outra história. Sim. Legal, obrigado pela partilha, Dô. Vanessa? Porque assim, eu choro nas coisas boas. Quando ele começou a receber as canetas, aquela foi para mim foi a parte mais emocionante.
Muito legal. Obrigado, Dolores. Vanessa? De novo, né, fico doidinha com esse monte de informação de vários lugares. Quando a gente estuda o DSM da esquizofrenia, esses personagens que são criadas é típico da esquizofrenia, né? Então ele cria esses personagens, essas alucinações. Daí tem alucinação, eu nunca sei falar esse nome, de perseguição, né? Tem várias alucinações. Trazendo de novo para esse lado mais humanista, Fenô, né, existem estudos que já estão comprovando, estudos científicos na USP, né, isso também foi trazido agora, de que essa parte espiritual, né, Umbanda, Espiritismo, vem ajudando muito essas pessoas a entenderem essas alucinações, né, então elas acomodam isso quando elas conseguem dialogar com essas alucinações como se realmente fosse um espírito, né? E a mediunidade, ela tem comprovado que sim, pode ser sim, né? Não é esquizofrenia, é parte de religião. Agora, trazendo tudo isso que vocês falaram, trazendo com o que você trouxe lá no início, se um esquizofrênico, né, que tem essa patologia, é uma pessoa que ela não tem a casinha para voltar, então ela não tem o ego, né, para poder centrar, não sei nem se é o ego a palavra, mas ela não consegue voltar. E se a gente sempre trabalha, até pensando naquele trabalho do Eric Berne, se eu não me engano, que fala, né, que a gente tem o pai, né, então tem lá o parental, tem a criança e tem o adulto. Né? Então eu viria esses três personagens que ele traz como sendo esses três eus que a gente tem dentro da gente, né? Então a criança, que é a menina, o adulto, que é o Charles, e o William, que seria esse parental, que é o autoritarismo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E ele se perde nesses três eus porque ele não tem como revoltar para a casinha dele, porque por uma questão neural ele não consegue fazer esse processo. Né? Então, tudo é ele, mas é a forma como ele expressa. A gente que tem a casinha para voltar, não vou falar normal, porque a gente acabou de falar que isso não é normalidade, né? Mas a gente que tem essa casinha para voltar, quando a gente faz birra, a gente está nessa criança, ou quando a gente está pueril, a gente está nessa criança, né? Quando a gente está na parte de tá vendo? Você fez errado lá do chicote, a gente tá lá no William, só que a gente não precisa projetar fora, a gente consegue sentir, perceber isso no eu mesmo, no eu estou, né? Então eu acho que seria meio que por esse caminho, assim. Obrigado pela partilha. Vocês abriram muitas gestaltes, tudo bem? Como a gente está mexendo com o livro Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, nesse momento da nossa jornada, então, assim, por esta tradição. Mas é assim, para que a gente possa compreender tudo que vocês falaram e que cada um desses exemplos e das hipóteses que vocês estão trazendo tem um sentido e um significado verdadeiro, a gente tem que lembrar que a que cartografia nós estamos trabalhando? Se é na cartografia do religare, da possibilidade de poder entrar em contato com a verdadeira essência através de tradições, então é um jeito, é um mecanismo de poder traduzir isso. Então são espíritos, então são consciências extracorpóreas que existem aí. E se são consciências extracorpóreas que existem aí, tem que ter um vínculo comigo, de algum jeito. Né? Porque assim, quando nós fazemos contato com essas consciências extracorpóreas, vulgo espíritos, tudo bem? Assim, carinhosamente falando, como a Kelly trouxe, assim, né, tem um vínculo, mas esse vínculo não obrigatoriamente precisa ser negativo. Pode ser por uma estrutura de proximidade, de sintonia, né? Pode ser um mentor, pode ser um mestre, pode ser alguém que oriente alguma coisa. O interessante é a gente poder observar em que momento essas personagens começam a se apresentar no filme. O primeiro que se apresenta é o amigo. E é a hora que ele adentra a universidade, que ele vai em busca de desenvolver a tese de doutorado dele. É o primeiro momento.
E é significativo porque, assim, ele só se apresenta naquele primeiro momento no quarto, para poder dizer, olha, como se fosse esse local fechado, essa estrutura interna, onde há o seu aposento de descanso e, ao mesmo tempo, o lugar onde você pode produzir as suas coisas, porque nos Estados Unidos isso é muito comum, não é? Na Europa também. Quando a gente vai para uma pós-graduação, para um trabalho de mestrado, doutorado, algo nesse sentido, a gente vai interno para aquela universidade onde nós vamos estar vinculados. E aí é locado um quarto. E no caso dele em específico, ele estava num dormitório sozinho. Então o dormitório ele passa a ser não só o local de descanso, mas o local de trabalho, de pesquisas, de estudos. E aí ele aparece exatamente como acho que a Maria Silvia trouxe, né, se não me engano, com essa questão, ou a própria Kelly, falando a respeito disso. Espera um pouquinho, olha, é assim, é a contrapartida dele, é a possibilidade de se apresentar bêbado, o bonachão, aquele lado no sentido positivo do extremo daquilo que ele se encontra naquele momento. E por que que precisa disso? Para não ficar só vinculado nas estruturas onde ele esteja envolvido naquele momento? Mas veja, há um grau de consciência sabedora, de integridade de um nível de consciência, porque ele opta, no bom sentido da palavra, em continuar o processo de estudo dele. No primeiro momento, ele não vai cair na esbórnia. Ele tem até dificuldade de poder se colocar em contato como os outros que estão ali na época dele, né, assim vivenciando num barzinho de como chegar nas moças, do como fazer. Não, ele tem um objetivo tão claro e tão específico nessa estrutura de própria rigidez mental que de uma certa forma até o primeiro contato que no filme demonstra que ele vai fazer com uma moça é assim, oi, eu estou aqui, você é fulana de tal, é assim, vamos ser práticos e objetivos, precisamos trocar fluidos, ok? Então, assim, essa é a cantada. E ele leva um tapa na cara naquele momento. Mas isso para poder dizer esta dificuldade desta aproximação no sentido afetivo. Que a menina, como vocês disseram, com muita sabedoria, que vai trazer esse lado da relação dele com a afetividade. E, por incrível que pareça, veja, o amigo era o bonachão, aquele que ia curtir a vida, que vamos fazer as coisas, vamos colocar o pé na realidade e perceber que você é jovem, tá? Que bom que você queira entrar por um caminho dito acadêmico, mas como é que você vive a sua vida? E a menina era a sobrinha dele, deste amigo. É assim que se apresenta para a estrutura dela. Então, veja, é um amigo que tem uma sobrinha. Então, meu amigo, meu brother, né, meu irmão camarada, vamos dizer assim, traz o lado criança de volta. E era uma criança afetiva, veja, e significativo. Não tinha os pais. Eram cuidados por esse tio. Os pais haviam falecido. Ele conta isso na história lá. E aí essa menina, né, assim, ela vivia junto com esse tio. E por que dessa necessidade, né, dessa criança, no bom sentido, criança interior, projetada, estar vivenciando com esse tio que é o bonachão? E ele se afeta, cria um afeto, uma relação de afeto com essa criança. Tanto é que quando ela chegava, ele já logo abriu os braços para poder recebê-la. Era a única que, de uma certa forma, conseguia tocá-lo no seu afeto, como vocês disseram anteriormente falando. E aí pensar muito bem em que momento aparece o indivíduo com o boné, que era o irmão mais velho, vamos dizer assim, de todo o processo da CIA, ou de onde estivesse envolvido de uma área governamental que fosse para poder lutar contra a invasão russa, que essa era a ideia inicial, porque a gente tem que lembrar que assim estavam passando os períodos pós-guerra, né, vamos dizer, esse é exatamente o momento onde isso acontece. Tá? E aí nós observarmos que é exatamente nessa estrutura de que, veja, você tem um caminho sério para poder seguir, nós queremos que você venha para esse caminho sério. Mesmo que seja uma loucura, uma fantasia, uma alucinação da sua mente, mas poder trabalhar para o governo é um caminho sério. Então você tem um caminho maior do que esse de viver só a esbórnia, no bom sentido da palavra, e só a questão da afeição. E aí o que ele vai fazer? Ele começa a se direcionar, como a própria Vanessa falou, que ele está perdido nessas três estruturas ao mesmo tempo. Porque não existe a inteireza dessas estruturas no ser interno, nele mesmo.
Mas vamos fazer de conta uma coisa, porque a gente não sabe, isso não fica claro, ok? Eram espíritos, eram os 3 espíritos. E os 3 espíritos, eles podem se apresentar assim. A criança não cresce, ela continua se manifestando como criança. Bezerra de Menezes, numa grande oportunidade, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ou se não foi na Brasileira, no Rio de Janeiro, agora eu não sei se eu não estou falando uma bobagem aqui, mas sei que foi numa das duas. Ele trouxe uma manifestação dele de como ele se encontra hoje na esfera onde ele vive, que não tem nada a ver com essa imagem de Bezerra de Menezes que nós conhecemos. E ele ainda diz: cada vez que eu preciso me apresentar, né, assim, de uma forma para que eu seja reconhecido como Bezerra de Menezes, eu tenho que acoplar aquela imagem que eu tinha enquanto eu estava encarnado como médico no planeta. Mas ele não tem mais aquela estrutura. Então eu enxergo, por exemplo, carinhosamente falando, para nós fazermos analogia, eu vou lá e eu vejo o mentor, ele está sempre daquele jeito, com aquele mesmo turbante, com aquela mesma pedra na testa, com aquele mesmo franzino dos olhos, tal. Significa que pode ser um aspecto de congelamento? Pode ser que é assim que ele precisa se apresentar, porque senão talvez eu não consiga fazer a referência de quem seja. Se é que isto de verdade seja importante. Não querendo dar nome aos bois, né? No sentido de que ele tem que ter um nome, como a história, por exemplo, do Bezerra de Menezes que eu citei agora. Então, fazendo de conta que sejam espíritos, vamos só fazer de conta. Tá certo, pela tradição está certo. Eles não estão, até pela estrutura do filme, da história como foi feita, infringindo nenhuma lei do processo espiritual. Eles podem se apresentar dessa maneira mesmo. Se eu numa vida, vamos fazer, eu já estou desencarnado, tudo bem? E numa vida eu tive uma oportunidade como um preto velho, por exemplo, pode ser que numa determinada tradição e numa situação, se eu tiver condições de mover as estruturas do perispírito naquele momento, eu posso, toda vez que eu precisar, me apresentar como sendo aquele preto velho. E não significa que eu esteja preso naquela estrutura naquele momento. Então, isso é uma coisa importante para nós começarmos a observar. Tudo bem? E por que nós estamos falando a respeito disso? Trazendo uma hipótese de que, será que podem ser espíritos mesmos? E aí, mexendo com aquilo que a Kelly trouxe, pera, bom, se são espíritos, eles são afins de algum jeito de ligação com essa mente que estava ali. Tudo bem? Bom. Aí eu vou trazer um pouco o que a Maria Silvia colocou, na possibilidade de, bom, se eu não era capaz naquele momento, por uma dificuldade que se apresenta de eu estar na essência, e eu precisar trazer esta leveza, ter esta fluidez, então este amigo, né, imaginário, tá? Esta alucinação, de uma certa forma facilita isso? Porque colocou ele em contato no barzinho, fez ele namorar, fez ele encontrar a Alicia, que veio a ser a mulher dele, fez ele, de uma certa forma, como é que se fala, jogar a mesa pela janela, até num estado esquizofrênico, né? Nesse sentido, patologicamente dizendo, mas fez ele manifestar a raiva que ele continha dentro dele. Raiva, força propulsora para agir, ela só estava mal direcionada do que precisava. Onde ele sabia impregnar a raiva dele, força propulsora para agir? Nos cálculos, nas estruturas, em decifrar aquelas equações e sistemas matemáticos. Era assim que ele conseguia impregnar. A mente dele o tempo inteiro estava pensando nisso. Quando ele chega no barzinho, se vocês lembrarem, e aí tem uma loira que chama a atenção, ele diz assim: ué, pera um pouquinho, eu vou usar de uma derivada, de uma equação matemática para poder provar que se todo mundo for em cima da loira, ninguém fica com ela e todas as outras moças também vão embora. Nós perdemos a todas. Então ele vai usando por uma estrutura como a mente, o estado de consciência que ele se encontrava naquele momento era capaz de poder se manifestar. Alguém disse que não existia algum traço da esquizofrenia? Eu não estou dizendo isso. Mas que há uma lucidez, há uma lucidez. Eu não posso citar o nome aqui porque a gente está gravando e muitos de vocês conheceram, então, por favor, não citem o nome, mas nós tivemos no nosso grupo uma pessoa, um japonesinho que fazia parte do nosso grupo e que, assim, né, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, né, em quantas universidades ele entrou em primeiro lugar, em segundo lugar, e era aluno nota 9,9, 10 o tempo inteiro nas disciplinas.
E ele era diagnosticado com esquizofrenia. Então, há uma lucidez nesse sentido que leva em direção nessa estrutura. Todo esquizofrênico tem? Não, não é isso que nós estamos dizendo, nesta estrutura específica. Mas há uma desorganização de outros elementos que são significativos que dificultam a possibilidade de se manter única e exclusivamente naquele lugar. E a Maria Silvia trouxe na reflexão inicial, quando a gente não estava gravando, a chance, né, de poder encontrar uma pessoa que abdica, abre mão de si mesmo, né, no sentido de poder viver para só as suas coisas internas em nome do outro. Ela dedica praticamente a vida dela, né? Depois vale a pena até ler a biografia dela, da Alicia Nash, né? Assim, ela dedica praticamente toda a vivência dela a partir do momento que ela... Porque ela era aluna dele, né? Vocês lembram disso? Ela era aluna dele na universidade, tá? Ela foi aquela que foi peituda, no bom sentido, e que chegou lá e falou: oi, eu resolvi o seu problema. Essa foi aquela aluna. Que quando começa o filme, ele começa na sala de aula dando aula, ele coloca lá traz um problema e diz assim: olha, muitos de vocês vão ficar tentando, durante o período, né, do que seria a graduação, após a graduação que eles estão fazendo, né, a chance de poder resolver esse problema. Outros vão levar a vida inteira e não vão chegar a lugar nenhum. Nem passado uma semana ela chega lá com a possibilidade da resolução. E ele já pega a folha e diz assim: olha, eu não disse que aqui existe uma questão específica. Ele usa um termo específico da matemática e tal. E aí começa o processo de relacionamento deles. Mas ela ainda como aluna. Quando ela levanta na sala, carinhosamente falando, e pede de uma certa forma para os sujeitos que estão lá com uma britadeira, né, assim, fazendo barulho do lado de fora, e ela vai lá e ela negocia com eles a chance de que se eles teriam uma outra coisa que eles poderiam fazer, porque aquela aula só demoraria 40, 45 minutos, e que eles poderiam voltar àquela atividade em seguida. Ela faz o caminho, então, se a gente vai percebendo no transcorrer do filme, a Alicia Nash, né, ela vai fazendo o caminho de comunicação daquilo que ele não era capaz de poder trazer à realidade. Então, ela comunica. Mas, para isso, antes, de uma certa forma, ela precisa valorizar e acreditar naquele homem, naquela personalidade, naquela estrutura que era o Dr. Nash. E ela se assusta, inclusive, porque assim, quando o médico chega, né, e diz para ela: olha, ele está com problemas, e, né, já conduzindo para a possibilidade de poder internar, vamos ter que interná-lo, ela se assusta, porque ela fala: não, mas eu conheço essas personalidades. E aí o médico vai trazendo as experiências para ela poder refletir a respeito daquilo. Mas espera, quantas vezes você ouviu? Onde ele estava? Ele veio jantar com vocês na noite passada? E aí ela vai caindo na real e percebendo que aquilo poderia ser alguma coisa esquisita. E aí ela pede para poder adentrar, porque ela não tinha autorização, na sala dele dentro da universidade. Veja, estruturas que fazem parte da maneira do como nós podemos estar fazendo contato e comunicação com o mundo. Se eu, de uma certa forma, hipervalorizo, e a Kelly vai falar já, se eu supervalorizo esse aspecto da minha ilusão, onde eu me defendo para a chance de não poder viver aqui agora, esta realidade onde eu me encontro, eu estou criando campo, é desta maneira que nós podemos nos esquizofrenizar. Esquizofrenizar. A própria Joana de Ângeles diz isso em algumas das obras dos tratados de psicologia lá, ditados por ela, mas escritas pelo Divaldo Franco, né? Na chance de que, se eu quiser me tornar um louco, um esquizofrênico nesse sentido, basta eu estar bastante distante, criando caminhos de me distanciar da minha verdadeira essência. Eu estarei garantindo a possibilidade de retorno em alguma existência como um psicótico, um esquizofrênico, algo do gênero.
Por que que nós tanto valorizamos a chance de acolher a nossa loucura, a nossa mente obscura e, carinhosamente falando, dar vazão a ela, no bom sentido da palavra, com um centro, um eixo de consciência lúcida que habita cada um de nós nesse momento, para que a gente possa trabalhar essas questões, para que a gente não caminhe para esse lado. Porque se nós somos causa e consequência de tudo que acontece na nossa existência, o caminho não está fora, está dentro. E o mais significativo, o porquê da escolha desse, porque tinham outros que poderiam trabalhar essa mesma vertente, que eu gostaria de mexer com vocês. Mas o Nash, ele tinha uma estrutura íntegra. Por mais que a esquizofrenia tomasse conta e que ele se perdesse em muitos momentos ao longo disso, mas existia uma estrutura, um grau de consciência com muita sabedoria daquilo que estava acontecendo. Mesmo que com a ajuda da insulinoterapia, das sessões de choque, né, viu, né? O médico ainda disse para ele, olha, quantas sessões você vai precisar fazer? 5 por semana durante tanto tempo. Então, se a gente parar para poder observar, porque era a terapia da época, ok? Né? Hoje, que bom, as coisas mudaram. Mas essa era a terapêutica da época. Porque desorganiza aquela estrutura da maneira como ela se está, coloca num estado de choque, a medicação faz efeito e automaticamente começa a trazer uma outra estrutura psíquica que está dentro de si mesmo. Fala, Kelly. Não, eu ia comentar essa parte, né, quando a cena que ela vai e ela abre a janela, né, e ela pede de uma forma gentil ali para aqueles trabalhadores ali que estavam fazendo o barulho, né, e que aí, assim, pelo menos a expressão ali do Nash foi de uma coisa de um encantamento, é como se fosse assim, alguém apresentando para ele um outro resultado, né? Então, ele é uma pessoa muito envolvida com essa questão dos resultados, das diferentes formas ali, né? Eu acabei não anotando uma frase que ele falava disso, que, né, falava dos resultados, mas é como se naquele momento ali, né, além da figura dela ali, né, trazendo um encantamento, como era um resultado diferente, né, era um resultado imprevisível ali para ele. Muito Né? legal isso. Uhum. Então veja que coisa significativa. Naquele momento, talvez ela não soubesse disso, Alicia, tudo bem? Mas quando a gente vai percebendo no transcorrer do filme, ela aprende a lidar com ele, inclusive com esta questão. E quando ele se propõe ao casamento, ele faz uma proposta, inclusive nessa possibilidade, trabalhando uma questão de lógica, lógica de raciocínio lógico pela matemática. E Uhum. aí ela já conhecendo essa estrutura, ela faz algumas questões para ele. De que tamanho é o universo? Infinito. Como é que você prova isso? E aí vai chegando na possibilidade que infinito é o amor que eu tenho por você. E isso é o que traz a chance deles poderem se vincular naquele momento. Então, Tem uma fala que eu anotei aqui, aquela cena, porque aí eles têm aquela festa do governador, né? E aí ele fala em algum momento ali que eu acredito em dar valor às coisas, né? Era o recurso ali que ele conhecia. E depois na parte do casamento, né, que ele vai conversar lá com o amigo loiro, e aí ele pergunta assim, como ter certeza sobre o casamento, né? E o amigo fala assim, não temos certeza de nada, John. Essa é a única certeza, né, assim, que tinha que viver, né?
E o caminho ali que eu acho que eles foram conhecendo juntos a partir daquilo que ela já conhecia, que era o caminho do coração, né? Tanto que tem aquela cena, né, em que ela, né, coloca a mão na cabeça dele e vai para o coração ali, né, de que era esse caminho. E aí parece que é aquilo que ele embarca mesmo, né, de ir por essa via do coração. Né? E aí o cara do chapéu, naquela cena que ele para de tomar os medicamentos, que ele já tem o bebê, que ele vai para aquela casinha lá e que fica aquele diálogo, né? Porque ele quer protegê-la, né? Mas o do chapéu lá fica instigando como uma ameaça, né? E aí tem uma fala que é assim: eu falei que os vínculos eram perigosos. Né? Então, né, é como se fosse, sei lá, não sei se é uma coisa oposta, né? Então, assim, era o caminho que curava, né? Mas dentro desse outro personagem, a gente poderia falar, Vitor, que assim, né? Esses personagens, né, são os personagens da sombra? O que vocês acham? O que vocês sentem? Se a gente pensar que existe uma essência, ó, vamos pensar juntos. Olha, tem uma essência. Essa essência, ela precisa e ela vai fazer de tudo possível e imaginário daquilo que é, palpável nesse momento, né? Assim, para o estado mais profundo daquela consciência, para conseguir se manifestar. Vamos pensar nisso. Então tá, então eu projeto essas três imagens, tá? O amigo loiro, a criança, a menina e esse do chapéu. Tá? Por quê? Porque cada um deles traz um fragmento desta essência, a qual ele não está vinculado. Talvez sejam o caminho, né, assim, para que ele possa, a porta de entrada, sejam portas de entrada para conseguir fazer o vínculo com esta verdadeira essência. Então, nesse sentido, fazem parte da sombra, porque não está integrado. Veja, ele tinha as três estruturas, além da dele mesmo, que mais se manifestava o tempo inteiro, ele tinha essas três estruturas. Ele tinha a criança, ele tinha. Ele tinha o amigo, o bonachão, ele tinha. Ele tinha lá o intelecto que cobrava dele a estrutura de que ele tem que ser rígido, de que ele não pode se perder nos vínculos. Ele tinha tudo isso, mas o quanto essas características estavam integradas nele. Naquela parte até da premiação, né? Em que eles estão saindo e ele vai colocar o casaco nela, que ele vê os três juntos ali, e ele olha, e aí ela pergunta o que foi, e ele fala, não, nada. A gente poderia falar que seria um momento que essas sombras estariam um pouco mais integradas? Talvez. Numa coisa de estar mais apaziguado, né? Alguma coisa que ele já conhecia dele mesmo, não sendo verdade ali como algo real, mas que ele tinha que lidar. Muito legal essa sua constatação, porque assim, veja, a sombra ela tende a desaparecer? Não. Nesse estado que a gente vivencia aqui agora, muito dificilmente. Mas como eu integro isso no meu dia, a partir do momento que eu começo a perceber qual é a função dela? Eu aceitei a possibilidade de trazer a criança interna para dentro de mim, esta amorosidade, na condição que eu consigo vivenciá-la. Eu aceitei a possibilidade de poder viver a vida, curtir a vida. Eles estavam em Estocolmo. Tem outras cenas que não aparecem nesse filme, nesse que a gente visualizou. Né? Assim, ele já vai direto para a premiação. O filme não tá completo, tá? Já foi direto para a premiação. Não, existe o questionamento dele se ele vai aceitar a possibilidade de ir até lá, né, na entrega do prêmio Nobel. Porque não é só a visita daquele representante da instituição lá na universidade atrás dele, é ele questionando junto com a Alicia se ele vai se colocar na condição de poder ir aceitar esse prêmio, porque não se sente digno. Então, assim, eles curtiram algumas possibilidades a partir também desse aspecto, desta influência desse bonachão.
E no instrutor maior, o irmão mais velho, vamos dizer assim como ele diz, né? Ah, aquele lá do chapéu, é o irmão mais velho, tá? É assim, lá da congregação, lá da KGB, ou mesmo da CIA, da estrutura onde eles estejam vinculados naquele momento, pela alucinação. Traz para ele a possibilidade desse aspecto da inteligência racional, do nível racional, mas que para ele já está integrado. A partir do momento que ele sentou lá, que são as cenas anteriores que aparecem no filme, ele está na biblioteca conversando com um grupo de alunos e estimulando neles a possibilidade deles descobrirem o caminho que possam levá-los a um lugar maior, na questão de busca de acadêmico, etc. e tal, o que ele está fazendo? Ele está tanto num processo intelectual como num compartilhar do nível emocional. Mas ele se tornou a própria luz? Não, dentro do crescimento consciencial na psicologia transpessoal, né? Não, ainda não. Então as sombras continuam ali, só que elas estão mais integradas, que é aquilo que você falou. E aí a gente pode até fazer uma conexão. Quais são as sombras que eu projeto como se fossem estruturas? No grau de evolução que nós nos encontramos aqui agora, tá? Veja, o Nest já estava num grau mais avançado, tá? Depois eu vou explicar o porquê. A gente projeta no outro. O outro é ruim, o outro é chato, o outro é bom, o outro é mal comigo, o outro não me aceita. Ainda está projetado no outro. Ele não estava preocupado com Posso isso. perguntar uma coisa? E por Claro. que numa dada hora, quando ele vê esses três, ele começa a ignorá-los? Quando ele faz isso, é porque ele integrou essas sombras dentro dele? Num Porque ele os aspecto, ignora várias vezes, que ele confronta os três, que os três caminham juntos, ele os ignora, olha para eles, mas não dá a menor confiança. por quê? Então, Então, porque de uma certa forma ele já não percebeu que quando ele dá valor para isso, ele se perde da verdadeira essência de si sim, mesmo. Então, tá. essas sombras estão mais integradas, né? Como a Kelly colocou, sim, mais integradas. Totalmente não posso dizer, tá? Porque totalmente não teria mais função a sombra aparecer. Ela só está ali porque assim, é como se eu fosse ficando mais forte naquele processo. Então eu descobri que aquela característica me tira do eixo, eu não dou mais valor para aquilo, quais são os startadores que me tiram, né? Abrem caminho para eu poder sair deste eixo, eu não dou mais valor para isso e eu começo a integrar essas características. Mas o caminho de ser incomodado, de ser trazido à luz da consciência no dia a dia, a gente vai continuar tendo. Os desafios, eles vão continuar acontecendo, porque a gente ainda habita esse plano. Mas integrado não significa trabalhado. Significa que a sombra está dentro, mas ainda ela não foi trabalhada. Ela está Nesse melhor aspecto do... Não, ela está melhor trabalhada do que anteriormente. Que ele Tá, já fez melhor um trabalho. trabalhado porque ele reconhece que tem, Ele que as tem. reconhece que tem. Tá. Isso, Não isso. não que elas estão trabalhadas, era isso que eu queria. Isso. Não, elas estão trabalhadas, elas não estão totalmente trabalhadas. Elas estão trabalhadas pelo nível de consciência que ele se encontra naquele Ele se momento. encontra, mas não É, totalmente trabalhado. Sim, isso. entendi. Que isso, carinhosamente, o Jung dizia: quanto mais perto do self nós estivermos, mais distante deles nós estamos. Mais reconhecemos que estamos distante deles. Então, quanto mais luz eu coloco nessas estruturas sombrias, mais eu percebo que eu estou distante do self. E qual era a proposta dele? Que nós chegássemos em direção ao self. Mas carinhosamente, pera só um pouquinho, que carinhosamente falando, é assim, isso não é possível nesse momento. Por quê? Porque as manifestações psíquicas, as estruturas psíquicas, melhor dizendo, que nós temos aqui agora, não permitem essa possibilidade. A gente só vai conseguir chegar até um determinado grau. Para este momento. Tá, de acordo com o nosso estado de consciência. Isso, tá? Que mais frequentemente a gente vibra. Só que a gente percebe que o estado de consciência dele foi ampliando e foi se modificando. E carinhosamente falando, antes da Vanessa falar, tem uma questão significativa que é assim, por que que o estado dele é mais luminoso do que o nosso? Porque as sombras estão internas. A nossa ainda está no externo. A nossa ainda está no externo. Eu preciso encontrar pessoas que me incomodam. A dele eram só alucinações.
Veja, ele não se deixava abater quando ele era enxovalhado lá na universidade, quando debochavam dele. Ele olhava até como um ar do tipo, nossa, né? A sensação que dava, parece que essas pessoas não entendem. E ele não ficava, ele não deixava de ir para lá, para a faculdade, porque ele tinha sido mal visto, debochado, etc. Não, ele não estava nem preocupado com isso. Então as questões não estão mais no externo, elas estão no interno. Num caminho da loucura à transcendência, ele está mais próximo à transcendência. Nós ainda projetamos no outro, a gente precisa do outro para poder dizer: ah, a Kelly é ruim, a Maria Silvia me incomoda, o outro tal coisa. A gente ainda precisa disso. Para mostrar o quanto nós estamos bastante distantes da nossa verdadeira essência self. Para se pensar, tá? Vamos, vamos. Eu tinha te interrompido, desculpa, não sabia mais o que você ia falar. Desculpa aí. São duas coisas só para eu ver se entendi, Vi. Quando você fala, né, que ele não projeta no outro, é, por exemplo, no momento que ele fala que ele não precisa ir para a sala de aula, porque ele está estudando ali com o projeto dele. Né? Se a gente ainda fala, nossa, mas o que o professor vai pensar, o que o outro vai achar, ele está inteiro naquilo. Ó, eu não vou e pronto, acabou. É nesse sentido que você fala que ele já não projeta no outro? Não, não. Porque as sombras são internas, não são externas. Então, ele não faz isso, ele não Não, projeta no outro. não, aí não é uma, não, aí não é uma questão de sombra. A sombra é assim, minha vizinha aqui me incomoda. Minha vizinha me incomoda, tá projetado fora, o incômodo vem de fora, não tá dentro. Seria a segunda pergunta, né? Então é assim, vou pegar um exemplo. A minha vizinha me incomoda, né? Então eu estou projetando fora. Enquanto eu não estou trabalhando essa sombra, eu vou lá e estouro a cara da vizinha. Ou seja, minha Isso, sombra está zero trabalhada. Né? isso, Daí eu consigo perceber que a minha vizinha me incomoda, mas quando eu percebo que a minha vizinha incomoda, eu paro e respiro. Ok, ela está me incomodando, mas deixa ela lá e eu fico aqui. Isso ainda isso. estou na sombra, mas estou numa sombra trabalhada. Isso, não, mas uma sombra bastante ordinária ainda, que é o nível de consciência que nós nos encontramos. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. Nós nos encontramos nesse Então, não, caminho. mas é porque Mas você. nesse caminho que a Vanessa está falando, desculpa te atropelar, mas, Vanessa, é assim, mas não é assim, eu poder dizer para mim mesmo, bom, ela me incomoda, mas qual é o motivo dela me incomodar? Aí eu vou estar trabalhando a minha sombra? Bem Eu vou ordinariamente falando sentar, ainda. vou sentar, vou Bem, respirar, bem bem ordinariamente ordinário falando. ainda. Bem Tá. ordinário. Eu entendo que é bem ordinário, porque eu ainda continuo falando. Por que, que ela tá me atrapalhando, né? Não tô no porquê. O para que eu me atrapalho com ela. Isso. O que em mim dá importância para isto que está acontecendo? Aí a gente começou um processo de evolução. Vai chegar um tempo que a gente vai esquizofrenizar, que a gente vai ter alucinação. E aí todas as coisas são internas, não são mais externas. Os bichos tá tudo dentro, não tá mais fora. Ai, que medo. Não, alguém disse que tem que passar por isso, que esse é o caminho da luz? É isso que eu estou falando? Não. Não, 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 mas aí, depende do como nós trabalhamos o nosso processo no aqui e agora. Se hoje eu tenho a chance de poder olhar para isso, para esse exemplo que está projetado lá fora, tudo bem na minha vida, e eu começo com esse caminho que a Maria Silvia apontou e que você, Vanessa, também disse. Bom, o que em mim, de uma certa forma, estimula isso? O que eu estou fazendo que atrai para mim esta possibilidade? Eu já estou sim, num processo de caminhada, é bem verdade. ordinário. Tá bom, Quan- mas já quan- tá. caminhando. Se eu começo a aprofundar a possibilidade de dizer assim, bom, sou eu que estimulo isso no externo, porque não tem o outro, só existe o eu. O outro não existe, gente. Isso é uma ilusão, uma fantasia. Mas é interessante, né? Eu vou cutucar isso, para que para mim fique claro. Eu não sei se está claro para todo mundo. Mas, assim, não tem. Eu sei que você está falando. A gente atrai aquilo que a gente precisa de trabalhar em nós, tá? Mas e a parte do outro? Como fica? Nunca Não, não, fica? não, 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 você tá louca? Não, não, não existe o outro. Não é seu problema.
Que chá a gente está tomando? Não, 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 Maria Silvia, não, 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 não. O outro é o outro. Não, Não tem... eu sei, nem era isso que eu ia falar, eu falei errado, mas tudo bem. Tá. Falou o que o inconsciente precisava, tá? Então vamos para que você ia dizer. Fala, fala. Não, é assim, tá bom, a gente atrai essa pessoa na nossa vida. E quando a gente, então, trabalha internamente com relação a essa pessoa, aí surge outra, que é para continuar cutucando. Por quê? Então, não foi trabalhado o suficiente, foi Não. trabalhado com aquela pessoa, mas não foi trabalhado com outro, não foi trabalhado no meu interior, trocado mesmo. Estou dando eu como exemplo, vai. Isso, não foi trabalhado no âmago do ser. A verdadeira causa que estimula isso. Talvez seja uma cebola. Lembra da história que a gente brinca em analogia? A gente vai das camadas mais superficiais para a mais profunda, para o epitélio da cebola, para a essência dela. Quando você chegou na essência, aquilo não precisa continuar acontecendo na nossa existência. Enquanto continua acontecendo, é a vantagem que nós temos por esta amorosidade do universo em nos colocar na escola mais precisa que necessitamos para a gente poder ter a chance de trabalhar. Então, você me incomoda nisso, a Kelly continua me incomodando na mesma coisa, a Vanessa me incomoda na mesma coisa, a Masako me incomoda na mesma coisa. Cada uma de vocês tem uma estrutura e um jeito de ser, mas o incômodo que vocês promovem em mim é o mesmo. Então tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso aprender a olhar. Sim, é isso. E talvez, aí chega a Dolores, ela também me incomoda naquele mesmo núcleo. Mas o problema não está na Dolores, o problema não está na Masako, o problema não está na Maria Silvia, não está na Kelly, não está na Van. A questão é minha. E tem um aspecto mais significativo ainda. Já há de haver, tá? Prontidão para poder lidar com aquilo. Senão a gente não estaria nem percebendo. Nem seria incômodo, nem cheiraria, nem federia. Quando a gente está na situação do incômodo, é uma baita de uma oportunidade. Porque o outro está servindo como professor mais próximo para que a gente consiga perceber o que a gente está fazendo de errado, porque não funciona mais, errado nesse sentido. Na nossa verdadeira essência, pode ser que aquele mecanismo fosse útil até ontem e funcionava, a partir de hoje não funciona mais, porque eu já tenho uma condição de poder fazer diferente, por isso que aquilo passa a incomodar. Por que a proposta de quando a gente brinca, né, assim com a questão, olha para você, fica aí em você, não é para que a gente se maltrate, para que a gente pegue a espada de São Jorge e fique dizendo, olha que porcaria que a gente é. Não é para isso, gente, pelo contrário, é para sair desse lugar. Qual lugar? Desse de que como é que se fala? Eu estou na escuridão, eu estou olhando pelo patológico. Eu fui lá no patologista, no psiquiatra, tudo bem? E ele disse assim: olha, é esquizofrenia. Ótimo, toma lá anafranil que você vai parar suas alucinações. Perfeito. Ele vai produzir essa possibilidade mesmo. É uma medicação utilizada para produzir essa ausência de delírio, deixar que os delírios interfiram. É uma verdade, que bom que existe. Mas acabou. Não, não acabou nada. Eu preciso voltar para o eixo, para o equilíbrio, para começar a perceber qual é a estrutura que habita o meu ser que destrava a chance daquilo poder acontecer. Eu fui no centro, tomei um passe, fiz lá, ouvi o evangelho, papapá, saí para a rua. Tô ótimo, lindo, maravilhoso, puro, o mais puro que eu consigo naquele momento. Primeiro que me dá uma fechada na rua, eu volto para o estado manifesto de consciência que mais frequentemente eu habito. Aí, num estado primeiro de impregnação com o externo, que é esse que a gente se encontra, o que a gente faz? Não, não, opa, eu acabei de sair do centro, peraí, acabei de ouvir o padre falando na igreja, acabei de fazer meditação transcendental, opa. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Aí a gente está se trazendo de volta para a essência que nós somos. E aí a gente começa a perguntar assim: o que foi que aconteceu que destravou a chance de eu, de novo, entrar nesse processo? Não é julgamento, gente. É só assim que a gente muda. Não tem outra forma. Não pensa que vai ter bolinha mágica que vai modificar a consciência de alguém. Não vai. Não existe isso. Se existisse, eu já era eu já estava na fila lá, já era como se fala, o procurador número 0, que ia procurar lá, assim, a farmácia que vendesse isso. Não existe, gente. A consciência é modificada graças ao nosso trabalho.
Como já diziam os bons espíritos na tradição espírita, né? A consciência o espírito ele é indivisível, ele é pessoal, único e específico, e a gente tem que lembrar de uma característica importante em relação a isso. O campo de evolução consciencial dessa estrutura chamada espírito depende única e exclusivamente de você. É intransferível essa possibilidade de lição. Claro que o contato que nós fazemos, dependendo com o que nós nos relacionamos, nós encontramos caminhos mais fáceis ou mais difíceis para. Então, eu escolho ser um meditador transcendental. Então, eu vou trabalhar a meditação transcendental para poder mexer com os meus estados de consciência. Perfeito. Eu vou fazer posições de yoga. Perfeito. Mas depende de mim. Se eu não praticar, não vai acontecer absolutamente nada. Em analogia, porque a consciência não é um músculo, tá? Mas em analogia, se você treinar o seu músculo, né, todos os dias, vai fortalecer. Se você falar, não, hoje não, não, hoje não, não, hoje não, ele vai continuar relaxado daquela maneira. A consciência é a mesma coisa. Então, vale, carinhosamente falando, uma questão que é assim, ó, aí está a prova. O filme, carinhosamente falando, a escolha desse, porque tinham outros, tá? Que poderiam mexer com essa questão também. Mas esse é bem específico para isso. Ele mostra exatamente essa possibilidade. Primeiro, ele está em contato, como a Maria Silvia trouxe, com alguém que, de uma certa forma, o ajuda. Nós precisamos das relações para ser ajudados. Nós todos, sem exceção nenhuma. A gente só consegue o crescimento. Lembra que o Roberto trabalhou e nós falamos a respeito disso muito, acho que o ano passado, se não me engano, no Poder do Encontro, através do encontro. O crescimento só se dá dessa maneira, sozinho eu não vou conseguir. Então eu preciso do outro. E aí, onde eu estou colocando o meu foco de atenção? Por mais difícil que seja, em coisas que me ajudam um processo de estimular algum grau de elevação, ou eu me mantenho preso dentro da mesma estrutura do status quo, de onde eu me encontro. Aí eu vou continuar agindo da mesma maneira, porque eu não recebo estímulo nenhum para questionar a minha consciência, para chacoalhá-la, para pegar a cabeça, né, em analogia e fazer assim, que tudo lá dentro, como se fosse uma coisa meio peças, né, falsamente organizadas, que elas possam se desorganizar em analogia, porque não é nada disso, tá? Que elas possam se desorganizar para se reorganizar novamente. Quando a gente é questionado, será que é isso mesmo? Será que é assim que a coisa de verdade funciona? Será que esse caminho que você está fazendo na sua existência é o melhor mesmo? É o único que pode ser feito? O que a gente está criando? Campo de conexão para que cada um de nós, quando a gente escuta essa pergunta, até vindo de fora, se a gente não é capaz de fazer para com a gente mesmo, o que a gente perceba? A gente pare e pense, olha, espera um pouquinho, eu não sei ainda se tem outros métodos, outras formas, mas talvez eu já comece a observar, será que é mesmo o único jeito que eu posso fazer isso? E outra, para que eu preciso agir só assim? Ao que eu estou tentando preservar e resgatar? Não é julgar, não é dizer, olha que porcaria de pessoa que eu sou, olha como eu sou incapaz de. Como a Maria Silvia trouxe com muita sabedoria, em momento nenhum ele está se julgando. Ele não está fazendo um aspecto de julgamento ali. Ele aceitou, ele acolheu. Existe isso. O que eu vou fazer com relação a isso? Vamos. Na hora que você fala do medicamento, eu lembro da fala do psiquiatra para Alicia, né? Que ele fala assim para ela: imagina você ter vivido não sei quanto tempo, que ela pergunta desde quando, ele falou que provavelmente na faculdade, né? Imagina você ter vivido não sei quanto tempo com essa verdade e agora você descobrir que nada disso mais existe, né? Porque na hora que ele faz o tratamento, todo mundo que ele confia e conhece some, né? Até na hora que ela tá lá no vidro e ele tá se preparando para tomar insulina, nesse momento que o psiquiatra tá falando isso para ela. Daí eu me perguntei assim, será que ele deve estar pensando, será que a Alicia também é verdadeira ou também criei ela?
né? E quando a Alice aparece no hospital e ela não tá mais grávida, eu me pergunto, será que ele imaginou que ela estava grávida ou ela realmente estava? Porque até a cena anterior ela estava grávida, na cena do hospital ela não tá mais, né? Então, eu acho que quando você toma o remédio para equilibrar, mas você equilibra o quê? Porque você deixa de ser quem você era até então, né? Então, quem você passa a ser, né, a partir de agora? E daí o que faz ele voltar é ele perceber isso. Eu não consigo cuidar do neném, eu não consigo atender a minha esposa, né? Então esses remédios estão tirando quem eu sou. Por isso eu parei de tomar os remédios, né? E daí outro momento que quando ele aceita isso é quando incomoda ele, porque ele percebe que realmente a menina é uma imaginação, porque ela não cresce. Então aquilo traz um incômodo para ele, né? E daí quando você falou do incômodo, Vi, eu escutei o seu podcast, porque eu sou fã número 1 de carteirinha. E eu de verdade adoro quando você traz o significado das palavras. Para mim faz muito sentido, né? Que quando você fala que o incômodo é você estar no cômodo, né? Então, assim, se algo me incomoda, me leva para dentro de um cômodo, é porque eu não quero olhar para aquilo e continuar no que é conhecido e no que é comodidade para mim, né? Então, ele sai dessa comodidade de, não, eles existem, a menina existe, o Charles existe, o outro lá existe. Dele, opa, mas ela não cresce. Então, aquilo tira ele do cômodo, né? Então, é por isso que eu consigo fazer transformações, porque senão eu continuo no processo de que tá tudo certo, né? Então eu volto a questionar uma coisa significativa. No grau de evolução consciencial, quem é que está num processo mais perto do luminoso? Eu que tenho as paranoias alucinatórias e que está tudo dentro de mim, ou eu que estou em contato no encontro com o outro? São só manifestações diferentes de consciência, mas em grau de evolução consciencial, quem estaria mais perto da essência? E por quê? Por favor, justifiquem, tá? Depende, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta direito. É aquele que está num processo paranoico, né? Que você alucinógeno, alucinógeno não. Como repete a pergunta, Vi. Quem é que está mais evoluído num estado consciencial? Aquele que está na esquizofrenia, que tem as alucinações delirantes, ou aquele que está projetando no outro os seus incômodos? Ah, tá. Quem está na esquizofrenia. Por quê? Porque, vou parafrasear você, porque ele está com ele mesmo, ele não está jogando a responsabilidade no outro. Porque quando eu jogo a responsabilidade no outro, que eu fico incomodada, eu não estou olhando para aquilo que para as minhas zonas de conforto. Eu só fico falando que o outro que está fazendo, que é o outro que está. Ai, não sei, fiquei perdida agora. E mais, quero ouvir outras opiniões. Por que que a gente fala tanto do encontro? Porque o encontro é importante. Senão cada um vivia numa bolha, isolado, nas suas esquizofrenias, carinhosamente falando, estava resolvido o problema, a gente iluminava mais rápido. Porque no encontro tem uma troca, porque no encontro a gente aprende, porque é no encontro que a gente cresce, porque é no encontro que a gente consegue perceber as nossas limitações, os nossos defeitos, porque o outro dá devolutivas para a gente. Por isso, para mim é isso. Mas para isso eu preciso sair do outro e vir para mim. Então, eu acho que a resposta é os dois estão no processo. Tudo depende de como eu tomo consciência desse processo. Porque ele poderia ficar na esquizofrenia e se a Alicia não ajuda ele, né? Ele não tem um encontro com a Alicia, com o psiquiatra, com quem for, ele não vai sair daquele processo, né? E se eu não tenho esquizofrenia, mas eu só fico no outro sem olhar para mim, eu também não vou sair desse processo. Também não vai. Então Mas ele fez o gancho de sair para ir para ela, mesmo sendo esquizofrênico. Aí a pergunta é: todo esquizofrênico vai sair para ir para o outro? Porque Maria no Silvia, mas caso ele saiu. ele fez o gancho porque ela falou que ia embora. E daí foi onde ele parou o carro e falou assim: peraí, a menina
menina não cresce. Foi ali que ele percebeu, porque algo pegou nele. Senão, ele não teria feito o gancho. Foi por conta do encontro com ela. Mas o encontro com ela, que já existiu um encontro com ele. Vamos lá, Com Kelly. ele. O encontro Não, com ela. só viajando aqui, né? Porque se a gente pensa na própria evolução como algo que a gente vai como uma grande rede, né? Das conexões todas, e que aquilo que se a gente pega como os mandamentos os mandamentos que permaneceram ali, né, que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é como se ficasse assim, somos um. Então, assim, para se chegar nessa essência, né, talvez não seja esse caminho, a gente entender que a gente é esse todo. Então, não sei, assim, por isso que eu falei viajando, né? Acho que muito distante ainda daquilo que a gente vive, né? Porque acho que a nossa estrutura ainda é muito mais nesse sentido da própria individualidade, né? Mas, sei lá, né? Que vai chegar um momento, né? Que vai ser, sei lá, o que é essa imersão de tudo e todos, né? Se a gente pensar na questão que eu posso me isolar única e exclusivamente no meu interior e nos aspectos sombrios, eu estou fazendo conexão com a minha verdadeira essência? Só com as sombras, tudo bem, né? Se eu, através desse caminho, também junto a possibilidade do encontro com o outro, para que eu me perceba no outro, para que eu me perceba no outro, para que eu perceba os meus elementos que estão projetados no outro, para que eu descubra o que é meu e o que é do outro, o que é só do outro e o que não é meu, o que depende dele e o que não depende de mim, o que depende de mim e o que não depende dele. Será que a relação, de uma certa forma, não ajuda num campo de evolução da própria consciência? Então, nem só o esquizofrênico, nem só aquele que, de uma certa forma, vivencia as estruturas internas mais profundas para poder conseguir o seu aspecto de evolução. Embora a gente tenha na história, carinhosamente falando, e aí eu vou pegar dois avatares, tudo bem? Tá? Buda, o Siddhartha, e Cristo, o Jesus, ok? Mas é assim, um foi por um caminho do processo de evolução interna, intrínseca, o Buda. Não, tudo que está fora é uma projeção do meu eu. Então eu preciso aceitar e acomodar, voltar para os devidos cômodos, tudo bem? Os lugares corretos, cada uma das coisas que está interna, que está projetado no externo. Tudo bem até aqui? E eu vou crescendo num campo consciencial. O Buda, o Siddhartha, o Sakyamuni, o Buda histórico, tudo bem? Que chegou à iluminação. O outro já veio iluminado, Cristo. E ele ensinou, carinhosamente falando, que só é possível poder fazer o acesso, a ascensão ao universo, a Deus, a consciência unitiva, consciência crística, através de mim. Jesus dizendo isso, não sou eu, Vitor. O que ele queria dizer? Através daquele caminho do amor, da humildade, da verdade, da fé, do respeito. Mas existiu uma tradição, carinhosamente falando, uma das habilidades, né, assim, a serem melhor colocadas na prática, que é a caridade, que é o amor em manifestação, que isso só é possível no encontro com o outro, e este outro, uma pessoa, duas pessoas, uma comunidade, a população inteira, o universo todo. Tudo bem? Para que eu consiga, de uma certa forma, trabalhar o amor. Então, veja, dois elementos aparentemente opostos, mas falando a respeito da mesma coisa. É uma via, tudo bem, de mão dupla. Escolham qualquer avenida que vocês conhecem, cada um na sua cidade, aonde é uma avenida que vai e volta. Que ela tem uma via que vai e uma outra na mesma avenida que volte. Qualquer uma.
Todo mundo conhece aqui a 23 de maio, todo mundo conhece em São Paulo. Nós que estamos no grupo hoje, mesmo estando em lugares diferentes, todo mundo conhece. É uma via que vai, outra que volta. Todo mundo conhece a Avenida Santo Amaro. Pode nunca ter transitado ali, mas conhece a Avenida Santo Amaro, já viu. É uma via que vai, outra que volta. Então eu não posso ficar só numa via. Nós estamos no momento da nossa consciência, por isso vocês precisam refletir a respeito daquilo que eu falo, tá? Porque eu jogo de propósito, inclusive para poder estimular as consciências de vocês, não para que vocês acreditem naquilo que está sendo dito, mas para que vocês reflitam. Quando eu digo, olha, cuidado, o caminho mais verdadeiro para poder chegar em contato com a consciência mais profunda é esquizofrenizar, há um erro nisso, muito sério e grave. Tudo bem? Porque aquele que está na estrutura esquizofrênica, ele, por mais que as alucinações sejam só deles interna, ele não está num campo de consciência de evolução. Ele está na camada de evolução que ele se encontra. E nós que projetamos as nossas dificuldades e limitações no externo, nós estamos num outro campo de consciência, mas que também não estamos próximos à verdade absoluta. Quando a estrutura de união entre o Ocidente e o Oriente, que isso já foi feito há alguns anos para cá. A gente tem acesso às informações do Oriente. A gente pode entrar em contato com qualquer tradição oriental. O Dalai Lama, por exemplo, já esteve no Brasil algumas vezes. Podia pegar qualquer outra tradição oriental. A gente já estudou algumas, por exemplo, nos nossos encontros aos sábados à tarde. Então a gente pensa numa possibilidade, o que eu tiro daqui como ferramenta para eu fazer o mergulho no próprio interior? E na minha prática, enquanto ocidental que nós estamos, como eu coloco isso no dia a dia, nos encontros que eu tenho nesse momento? Mesmo projetando as minhas estruturas psíquicas sombrias ainda no mundo externo. Mas eu vou olhar e vou perceber e digo, opa, ok, perfeito, eu ainda estou nesse caminho. E isso não me torna menos, muito pelo contrário, me torna conhecedor daquilo que eu estou capaz de poder fazer neste momento, porque amanhã eu posso modificar tudo. Aliás, eu posso até, carinhosamente falando, traduzindo para o que a gente está estudando nesse momento, a Gestalt terapia, no aqui e agora eu posso modificar essa estrutura. Passar a fazer diferente, nem que seja só uma vontade interna para que essa mudança aconteça. Já está feito um estado de aproximação do luminoso, para que eu caminhe para a própria luz. Porque eu já descobri a sombra, eu já percebo, já sei da existência dela. Nós somos normais? Já foi dito aqui que não. A gente já brincou com relação a isso. Todo mundo tem um pouco de loucura? Sim. Em algum grau? Sim. E nós não convivemos uns com os outros? Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, com alguns com mais aproximação, com outros menos aproximação, e está tudo certo, porque é o estado que a gente precisa e necessita nesse momento. Só que eu posso ficar parado nisso, e ok, tá tudo bem também, porque o campo de evolução não somos só nós que estamos em evolução. As energias, as egrégoras também estão evoluindo. Então vai ser praticamente impossível ficar parado na mesma estrutura, mesmo que eu não me movimente, que eu não me mexa. Porque as coisas externas estão em modificação. Eu, sei lá, queria, achava, imaginava que a vida deveria ser de tal forma, que deveria estar casado, que deveria estar agindo de tal maneira, que deveria ter filhos, e foi para outro caminho. Isso obrigatoriamente significa que eu esteja distante ou próximo da minha verdadeira essência? Depende. Como é que eu estou vivendo isso que está acontecendo agora? Antes o nosso processo era presencial, as terapias eram presenciais. Funcionava? Era ótimo, ninguém está dizendo que não. Hoje o nosso esquema está assim, funciona. Funciona. É o melhor? Não sei. Funciona. O que até ontem nós estávamos contra, como é que a gente passa a vivenciar isso nesse momento? As polaridades que estão acontecendo no nosso plano, no nosso país, elas de uma certa forma mostram exatamente essa dicotomia, esta esquizofrenia.
que habita o nosso ser. Então não adianta eu querer curar lá fora. Eu posso fazer movimentos para poder dizer, eu quero o país desse jeito, eu quero nesta tradição, eu quero dirigido por este governo, por aquele. Eu posso. Faz parte do processo. Mas enquanto só está projetado lá fora, e eu não modifiquei as estruturas internas, nada se modifica. E nem uma coisa de uma extrema e nem a outra de outra extrema vão liderar, porque não é assim que as coisas funcionam. Hoje nós estamos assim porque nós temos isso no nosso interior. A gente não é agregador, nós somos segregadores. Nós estamos segregadores, melhor dizendo. Porque a essência não é assim. Mas no estado de consciência que nós nos encontramos, é assim que a gente determina. Então, quanto mais eu segrego, mais eu dou força para aquela sombra se manifestar. E ela vem com essa força em qualquer área, tá? A gente podia citar em qualquer coisa. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu não acolho a possibilidade do estado patológico que eu me encontro na patologia da alma. Eu posso respirar, prestar atenção como eu vou me sentindo, observar o que, no fundo, essas coisas têm mexido com o meu ser e com a minha essência. Qual o caminho que eu faço para ser agregador e não segregador? Onde eu estou segregando que valha a possibilidade de eu questionar a serviço do que eu estou segregando? No meu dia, na minha prática, eu não converso com você eu não falo, assim eu não quero, desse jeito não é bom, dessa forma. Eu estou fazendo segregação. É a serviço de alguma coisa. E cada um de nós tem condições e consciência profunda em essência para perceber o que eu estou tentando preservar. Quanto mais eu preservar, mais incômodo eu vou ter. Vou voltar a insistir. Podem pegar o caderninho e anotar. Quanto mais eu preservar, mais incômodo eu terei. Porque o que é preservação? É rigidez, é controle, é contra-fluidez. Eu cuidar é outra coisa. Eu preservar é eu manter daquele jeito, não pode se modificar 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas a vida, a cada dia está se modificando. Eu não vou conseguir preservar nada. A gente está mudando, basta a gente perceber os nossos visuais, né? Olha, os cabelos vão ficando branco, a pele vai enrugando, né? A gente precisa de óculos, como a gente brincou no início do nosso encontro hoje, que estávamos todos de óculos quando nós iniciamos. Tá certo, que bom que existem essas ferramentas. Não é para lutar contra, não é isso que eu estou falando, tá? Mas para a gente pensar que as coisas estão em completa transformação dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, e assim sucessivamente falando. O que que eu acho que eu sou capaz de segurar? Nada. Será que o nosso aprendizado não é fluidez? Quando o Dr. Nash, de uma certa forma, aceita a possibilidade da esquizofrenia, a doença que ele tinha, ele vai se tratar e ele, assim, ele consegue equilibrar dentro da melhor forma que é possível, né? Assim, a vivência dele, o que que ele faz? Ele passa a viver uma inteireza do ser no melhor que ele consegue naquele momento. Então, ele consegue agregar os alunos, aquilo que alguém trouxe aqui através do filme, né? Veja, as pessoas, os alunos não estavam ali só por conta do conhecimento dele acadêmico, a forma como ele estava transmitindo, a inteireza dele no grau que ele era capaz, no estado de consciência que habitava ele naquele momento que ele está na biblioteca e que ele está sentado a uma mesa redonda junto com o grupo de alunos dele. Quando ele adentra a sala de chá lá na universidade, né, assim, onde ele estava, e assim, junto com o representante do Instituto Nobel, e assim, como vocês colocaram, né, assim, as pessoas como uma referência de respeito depositam a sua caneta ali na frente dele para poder dizer, olha, como nós respeitamos este lugar que você chegou.
Então, tudo isso, quando a gente pensa no nosso processo, carinhosamente falando, são as estruturas de reconhecimento do que nós já fazemos por nós mesmos, ao invés de nós ficarmos só nos criticando por aquilo que a gente ainda não é capaz de poder fazer. Claro, a gente sabe que tem coisas ainda a serem trabalhadas, muitas das quais já estão até conscientes no nosso ser, mas talvez a gente não consiga ainda chegar ao final, no âmago da cebola, como nós brincávamos, né? Na essência da essência, na essência mais sutil que habita o nosso ser, o espírito puro. O espírito já é luz. Ele só está revestido por camadas sombrias que são o que mesmo? O que são? Manifestações reflexivas da luz. Portanto, a sombra por si só não existe. E a gente vai se demorar ainda mantendo a sombra? Ou quando a gente percebe a sombra, a gente vai acolher, como o Nash fez, mesmo passando pelas dificuldades dele, porque sozinho, como vocês mesmos disseram, vocês disseram isso, trouxeram com muita sabedoria e conhecimento de causa. Ele sozinho não conseguiu, ele tinha alguém que estava lá olhando por ele. Aí a esposa fez o papel, o médico fez o papel dele com a medicação adequada e certa, a terapia foi a melhor que ele podia naquele momento. Ele deixou de conviver com as pessoas? Não estou falando das alucinações, não. Com as pessoas, não. Ele continuou indo à faculdade. Ele voltou para a universidade. Ele foi pedir lá uma sala para ele poder voltar a licionar. E aquele que, hipoteticamente falando, no início do filme, era concorrente dele, na busca de um prêmio, de uma possibilidade de um doutorado, etc. e tal, era o que estava chefe do departamento naquele momento. E que diz para ele que se ele precisava de uma sala, o que ele responde? Não, eu posso usar a biblioteca mesmo. Aí ele dá o espaço para ele poder atuar. Então veja, quantas coisas nós conquistamos na nossa existência, no nosso ser, que nem tem só a ver com a questão material, profissional, da nossa reforma íntima mesmo, do aspecto mais profundo que está no nosso ser, e que nós vamos ganhando outras tantas posições no dia a dia, né, que não é no sentido egóico da palavra, porque a gente está num campo de poder, empoderamento, poder de essência, maior do que aquele que eu tinha. Cada um de nós sabe exatamente onde está atuando bem na existência, consigo mesmo, até profissionalmente falando. Porque está no seu melhor. Pessoalmente falando, porque está no seu melhor. Mesmo que a gente continue questionando as sombras. Só que a gente pode passar a olhar para essas sombras, vou voltar a insistir, desculpe, de novo, como manifestações reflexivas da luz. Só isso, nada mais. Que a gente não demore o tempo demais, além do necessário, para poder falar a respeito da sombra. Aí eu vou fazer analogia com o filme. Na hora que ele está indo embora, após a entrega do prêmio Nobel, né, como alguém trouxe com muita sabedoria, ele vai colocar o casaco lá na esposa, na Alicia, e aí ele vê as 3 presenças da alucinação dele. E ela ainda pergunta alguma coisa, ele fala, não, nada. Por quê? Porque, de uma certa forma, aquilo está integrado da melhor forma como é possível nesse momento. Então, não vou dar valor para isso. Pronto, a sombra está ali, existe, mas não vou ficar dizendo, ai, a sombra, ai, olha a sombra, ai, olha a sombra, ai, olha a sombra. Quanto tempo a gente se demora na sombra? Essa vai ser a segunda parte depois do nosso intervalo, mas antes disso a Vanessa vai falar. Vamos lá, Van. Eu só queria perguntar assim, de como que a gente sabe quando não é negação? Porque ele poderia falar assim, ela fala algum problema, ele fala não, nada. Ele não poderia estar negando a sombra? Poderia ser. Eu acho a sua pergunta bastante pertinente, porque assim, como é que a gente poderia perceber que é uma negação da sombra? Quando ela não está integrada. Quando eu digo não, você está sofrendo? E eu digo assim para você, não, não estou. E no fundo, eu estou sofrendo. Isso é uma negação. Tudo bem? Mas é assim, né? No meu caso, eu, Vitor, tá? Mas é assim. Aí você fala, tá bom, então quer falar a respeito disso? Então eu estou trazendo luz a esta sombra. Agora, aquelas sombras, ele já tinha, de uma certa forma, desempoderado-as. Quando a Maria Silvia trouxe com sabedoria, dizendo, olha, em muitos momentos elas tentaram se apresentar, há um momento que ele está entrando na universidade, que a sombra, lá, a alucinação da criança, vem com os braços abertos para ele. E ele passa reto.
Ele nem olha. Ele olha, ele sabe que ela está ali, ou seja, ele não se deixa entregar para os encantos que essas alucinações podem promover. Ele já está mais centrado no eixo, no equilíbrio dele. Então, será que ali naquele momento de verdade é uma negação? Sinto que não. Penso que não. Ela continua existindo, tudo bem? Ele sabe onde estão aquelas sombras, mas ele não se deixa mais envolver por isso. Tudo bem, Van? No filme, tudo bem, mas eu fico pensando como entender que isso não é uma negação no dia a dia. Talvez eu comigo mesma consigo perceber pela integração, né, por como eu reajo e tudo mais. Mas, por exemplo, num processo terapêutico com um cliente, como que eu consigo ajudá-lo a entender se aquilo é negação ou se aquilo é uma integração? Perguntando como ele sente? Que nem eu acabei de falar que é como eu me sinto. Esse é um indício, porque veja, quando ela pergunta algum problema e ele responde não, nenhum, ele estava inteiro naquilo, não é que ele estava disfarçando. Tudo bem? Então, assim, como você se sente em relação a isso, quando aquilo não incomoda, né? Eu sei que existe, mas eu não estou mais envolvido emocionalmente com aquele acontecimento, aquilo está no lugar que precisa ficar, voltou para o cômodo que precisaria estar. Faz parte do meu ser, eu não nego. Tudo bem? Tanto é que ele reconhece. O significativo é isso, há um reconhecimento da parte dele, mas ele não dá importância. Não porque ele quer tirar a importância que aquilo tem, porque de verdade já não há mais importância nenhuma depositada naquilo. Toda a importância está quando a gente impregna com emoção. Esse óculos é importante para mim. Pronto, se eu perder o óculos, eu vou chorar, eu vou maldizer, eu vou X, tudo bem? Se eu falar, gente, é só um óculos, ok? Eu posso encontrar um outro, acabou, fim. E isso a gente faz no nosso dia a dia, com as nossas coisas, com os acontecimentos, com as relações, porque faz parte do processo, também não tem nada de errado, tá? Tá tudo dentro do eixo, exatamente onde precisa estar. Esse é o nosso verdadeiro aprendizado. Então eu não quero estar nem a mais e nem a menos daquilo que eu estou. Eu sou o que sou, estando aquilo que estou nesse momento. Vamos ficar com isso para esse momento? Vamos? São 5h13, quase 5h15 aqui pelo meu relógio, tudo bem? Vamos fazer uma pausa de uns 15 minutos? Pode ser? Vocês precisam mais do que isso? Não? Pode ser uns 15 minutos, então a gente volta às 5h30, aí a gente vai tomar um café, beber uma água, tal. Então, eu vou parar a gravação, tá? A minha dica é que vocês não saiam do sistema, quem quiser desabilitar a câmera só, e vai fazer o que precisa, daqui 15 minutos a gente está de volta. E aí a gente vai trabalhar isso. Como é que a gente lida com as nossas sombras no dia a dia? Porque a proposta não é ficar só no filme, é mexer na nossa essência, que aquilo sirva de uma provocação para a gente poder trabalhar. Já que ele foi capaz de mexer com aquilo, então a gente vai partir da pergunta que a Vanessa trouxe. Como é que eu lido com isso? Como é que eu sei se eu estou negando ou não? Como é que eu sei se o outro está negando ou não? Só pelo sentimento, pelo que ele sente? Que outros caminhos eu posso encontrar em relação a isso? Como eu posso lidar com a sombra? Tá bom? A gente volta daqui 15 minutos. Até já, gente.